Uma verdade que é dada a um indivíduo em consciência e que ele considera sagrada dentro de si e a transmite apenas àqueles que são responsivos, de forma que forme um círculo ou flua entre eles, deve finalmente ser estabelecida para todos os homens na terra. A presença divina tem dentro de si mesma o poder de se estabelecer, se for lembrada e mantida sagrada. Devemos chegar a um nível em que possamos nos dedicar a algo superior aos nossos próprios interesses. Devemos nos elevar acima de nós mesmos para um nível em que consagramos uma parte do nosso tempo à causa de estabelecer o reino de Deus na terra, apegando-nos à visão que já entrou na consciência humana, lembrando, de modo silencioso e sagrado, que toda a liberdade é uma qualidade e atividade de Deus, tanto na terra como no céu. E então, deixe este princípio divino abrir a consciência humana, primeiro em um lugar e depois em outro. Quando chegou a hora de uma ideia, ela sempre encontra uma maneira de se estabelecer na Terra. Quando um indivíduo recebe um princípio na consciência, naquele momento ele entrou na consciência humana. Os princípios da eletricidade, por exemplo, descobertos e recebidos através de um indivíduo, tornaram-se disponíveis para todas as outras pessoas no mundo. E mesmo que parecesse impossível, quando a ideia de uma carruagem sem cavalos nasceu na consciência de um leitor de medidor de gás que mal podia cuidar de sua família, recebeu todo o apoio necessário para fundar a Ford Motor Company. Assim é com qualquer ideia. Se nascer antes de seu tempo, ela morre. Se nascer na hora certa, carrega consigo tudo o que é necessário para o seu cumprimento. Viver a vida contemplativa e estabelecer a verdade na consciência. O mesmo ocorre também com uma verdade espiritual que é recebida na consciência de um indivíduo. Reconheça que a verdade que está dentro de você é maior do que tudo o que está no mundo exterior, tornando nulas e sem efeitos as armas deste mundo. Este princípio estabelecerá a liberdade individual em todos os níveis da vida humana, por meio de uma comunhão interior com o Espírito. Essas ideias, estabelecidas na consciência, ponderadas, meditadas, comungadas internamente, se estabelecerão externamente. Homens aqui e ali darão voz a essas verdades e, por serem autoridades em seus campos, serão acreditados. Então, podemos dar um passo maior para estabelecer o reino de Deus na terra, vivendo a vida contemplativa. A vida que vivemos como estudantes do caminho infinito não é realmente uma vida religiosa, como geralmente se pensa na religião. É uma vida contemplativa, a vida na qual ponderamos, meditamos e cogitamos sobre a realidade. É uma vida em que comungamos com nosso eu interior ou espiritual. É uma vida que, por meio da receptividade, nos torna responsivo às comunicações do infinito para o indivíduo. É uma vida na qual buscamos na fonte divina o nosso bem, uma vida na qual não somos escravos das palavras. Muitas vezes,
uma palavra toma conta de nós, e então somos as vítimas dessa palavra. Palavras como ele, ela e aquilo. O diabo geralmente assume a forma de ele, ela ou aquilo. Na verdade, todo o mal está vinculado a essas palavras. Mas o que devemos fazer é olhar além de cada ele, ela e isso no mundo e perceber: Deus é a fonte do meu bem. Deus é a fonte do meu suprimento. Deus é o cimento de meus relacionamentos. Nesses momentos, estaremos olhando por cima das cabeças daqueles que são corruptíveis em sua conduta, daqueles que são meramente egoístas e daqueles que não são corruptíveis e nem egoístas, mas que são ignorantes. E agradeceremos a Deus que a liberdade não está à mercê de qualquer um deles, que a liberdade é um dom de Deus. E é Deus quem estabelece a liberdade na terra como no céu. Então, em vez de ficar com raiva de alguém, ele, ela ou isso, qualquer sentimento de raiva é direcionado a nós mesmos, por termos sido escravizados por ele, ela ou aquilo. Se buscarmos amigos, parentes, pacientes ou alunos, estaremos buscando errado e algum dia ficaremos desapontados. Mas, se mantivermos nossa missão acima de suas cabeças, não buscando o homem cujo fôlego está em suas narinas, se mantivermos nossa visão na fonte divina de nosso ser, então nenhuma arma levantada contra nós prosperará. Podemos compartilhar com cada ele, ela e aquilo, mas deixamos cada um livre para cumprir seu próprio grau de compartilhar ou não. Às vezes, viver dessa maneira resulta em pessoas sendo retiradas de nossas vidas. Outras vezes, isso não acontece e elas permanecem conosco. É quando temos que subir cada vez mais alto e ser indiferentes à sua conduta. Devemos nos elevar para onde possamos perceber: nada disso me afeta. Estou olhando para o reino dentro de mim, para a minha fonte. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com todos os seres e ideias espirituais. Deus é minha liberdade. Deus é minha vida, a fonte de tudo o que sou e sempre posso esperar ser. Isso era verdade antes de eu nascer e será verdade depois que eu deixar a visibilidade. Apenas alguns nascem com o instinto espiritual de querer dar, e, visto que dar não é natural para as pessoas, toda criança deve ser ensinada não apenas dos 10 mandamentos, mas que é mais abençoado dar do que receber. Ser obediente aos 10 mandamentos, no entanto, não significa viver a vida espiritual. A retidão do estudante espiritual deve exceder a dos escribas e fariseus. Deve ir além de uma obediência literal à lei. Deve ser uma realização interior. Viver como convidado da vida. Uma das experiências mais libertadoras que uma pessoa pode ter é quando ela pode entender o significado de: a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O entendimento desta verdade eliminaria o equívoco generalizado que existe a respeito do dízimo, visto que aqueles que praticam o dízimo
raramente conhecem a falta ou limitação, acredita-se que, se as pessoas pudessem aprender este princípio, elas sempre seriam prósperas. Isso não é verdade. O dízimo é uma prática que pode ocorrer apenas quando as pessoas interiormente recebem a compreensão dos dons de Deus que receberam e, em gratidão, decidem compartilhar parte deles. Esta partilha é feita com a ideia de agradecimento pela realização da graça de Deus. E é por isso que aqueles que praticam o dízimo espontaneamente são sempre generosa e abundantemente supridos. Que tolice acreditar que possuímos algo e que isso é nosso, ou mesmo que o conquistamos ou merecemos. Somos hóspedes da vida, e a vida nos proporcionou tudo o que é necessário para a nossa realização. A liberdade é nossa como herança espiritual. Portanto, a liberdade é uma qualidade e uma atividade que nos é dada como hóspedes da vida, e não precisamos nos preocupar com o que comeremos, beberemos ou com o que nos vestiremos. Isso não nos coloca na posição de parasitas que levam tudo, nem concede a uma pessoa o direito de fazer o que quiser. Devemos perceber que, com esse privilégio, vem também uma grande responsabilidade. Tudo o que recebemos é para compartilhar, não para armazenar onde a traça e a ferrugem corroem. De graça recebestes, de graça dai. Somos convidados da vida. Este mundo existia antes de nascermos, e viemos para ele como hóspedes de um mundo que já havia sido estabelecido. A comida estava na despensa, roupas estavam sendo fabricadas, havia madeira para a construção, ferro e aço, e havia diamantes, rubis e pérolas para adorno. Tudo foi colocado aqui para o nosso uso. Se pudermos entender que somos hóspedes da vida, então não será muito difícil ver a dívida que temos uns com os outros. Sabemos que, se fôssemos hóspedes na casa de alguém, um retorno seria esperado de nós. Nunca teríamos a sensação de que possuíssemos algo na casa em que éramos hóspedes, mas que estava tudo ali para o nosso usufruto e conforto, e tudo sem qualquer consideração monetária. Ao anfitrião, à anfitriã e aos convidados dessa casa devemos gratidão, ajuda, cortesia, cooperação e compartilhamento, dando e recebendo com alegria. Individualmente, devemos chegar à conclusão de que nosso propósito na Terra é habitar harmoniosamente nesta casa espiritual, neste reino de Deus que está na Terra, conduzindo-nos como hóspedes inteligentes se comportam. Se formos capazes de fazer isso, toda a nossa atitude em relação ao outro mudará, mas somente depois que a experiência ocorrer dentro de nós. É como um alcoólatra que deseja se livrar do alcoolismo, mas não pode ser livre até um certo momento em que algo ocorre em sua consciência. Então, de repente, ele está livre, porque agora não tem poder para ser outra coisa. Somente uma mudança de consciência pode trazer melhores condições. Entendamos que a melhoria da humanidade não trará harmonia duradoura mais do que uma mudança no partido político no poder trará uma mudança radical em nossas condições de vida. Tirar os políticos do cargo
não é a resposta. Deve haver primeiro uma mudança de consciência. E, se houver uma mudança de consciência no homem da rua, isso mudará a natureza dos políticos. A resposta é elevar-se acima da crença na boa e na má humanidade, para a realização da identidade espiritual. Teremos então um tipo diferente de candidato e uma liderança de maior qualidade, por causa de nossa realização interior. O mundo inteiro não precisa ser transformado. A história do mundo pode ser mudada por 10 homens justos aqui e agora. A consciência iluminada de um Papa pode mudar a atitude e a altitude de grandes segmentos do mundo. Um Papa ali, um bispo aqui, um ministro aqui, um padre ali, um rabino ali, um homem no mundo dos negócios, todos com a ideia de liberdade avançada individualmente por meios espirituais, podem fazer milagres. Portanto, não se trata de transformar o mundo, mas de trazer à tona um aqui e outro ali, para serem luzes em suas comunidades. Então, esses poucos levantarão outros com eles. O objetivo principal deste trabalho não é tentar nos aperfeiçoar humanamente. Nosso objetivo é a realização de Deus e, quando isso é alcançado, automaticamente nos tornamos filhos de Deus, filhos dessa família espiritual. É a experiência de Deus em nós que nos liberta. Mas, quando alcançamos nossa liberdade, esse estado de consciência alcançado abençoa aqueles em nossa casa ou comunidade que são receptivos e responsivos e, em certa medida, os liberta. O que você e eu estamos recebendo como benefícios de nosso estudo e prática do caminho infinito é de muito menos importância do que a mensagem está fazendo para levantar o mundo inteiro. Deve ser lembrado que não existe um caminho infinito separado e à parte de sua consciência e da minha. Não existe um caminho infinito suspenso no espaço. Qualquer que seja o caminho infinito que existe na Terra, é o que está ativo na consciência. E, a menos que os princípios do caminho infinito encontrem atividade e expressão na consciência individual, eles não serão expressos no mundo. Portanto, cada um de nós tem a responsabilidade de viver esses princípios. A liberdade não é obtida lutando ou fazendo cruzadas por ela, mas mantendo-a sagrada e secreta dentro de nossa própria consciência, vivenciando-a e concedendo-a a outros, e assim observando-a se espalhar pelo mundo. As cruzadas não mudam nada, porque não mudam a consciência do indivíduo. Alcançar a liberdade espiritual, econômica ou política não acontece pelas tentativas externas de alcançar esses objetivos. A consciência deve ser elevada de sua condição humana, de sua crença de que a autopreservação é a primeira lei da natureza humana, para a ideia do Mestre de amar o outro como amamos a nós mesmos e, mais especialmente, deve aceitar a revelação de que nenhum homem na terra é nosso Pai. Existe um Pai e uma grande irmandade. Perceba a visão ampla. Coloque a liberdade do mundo nas mãos do infinito. Tire-a das mãos do homem
e perceba que este mundo não está à mercê do pecado ou da estupidez. Se devolvermos a autoridade à consciência divina, então essa liberdade, essa ideia cujo tempo chegou, se expressará. Se a liberdade deve ser alcançada e mantida no mundo, portanto, ela terá que ser alcançada substituindo a autopreservação como guia de conduta pelo amor ao próximo. Isso requer altruísmo. O ser humano médio vive principalmente para si mesmo e sua família. Raramente há uma visão mais elevada do que isso. Muitos poucos podem ir tão longe a ponto de doar as roupas não usadas penduradas no armário ou enviar comida excedente para os pobres. Quase toda a experiência humana é um meio de vida para o indivíduo e sua família, com apenas um pequeno pedaço sobrando para os outros. Portanto, não tem sentido para ninguém pensar em termos de liberdade para seu país ou para o mundo, até que esteja pronto para se dedicar à tarefa de torná-lo expressão em sua própria experiência.